Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Gelmárcio e hoje vamos aprender um pouco sobre gestão de informação e banco de dados e o porquê deles serem essenciais para o ecossistema de uma empresa ou um negócio. Tudo isso a gente vai ver no decorrer dos slides que vão estar passando aí na tela e no decorrer da nossa aula, claro. Antes de tudo, a gente precisa saber sobre alguns termos que a gente vai usar nessa aula, como o que é um banco de dados, o que significa essa palavra, banco de dados, a informação que esses bancos de dados guardam e a gestão dessa informação, como é que ela funciona. A gente vai ver mais sobre a gestão de informação no decorrer da aula, mas a gente vai poder resolver algumas questões sobre o que é um banco de dados e a informação dela. Bom, banco de dados é nada mais que um armazém de informações, onde as quais são organizadas de modo que facilitem o acesso tanto local quanto remoto da base de dados que o comporta. E essa informação é o que o banco de dados guarda consigo, no âmbito geral. Pode ser qualquer coisa, dados de pessoas, dados de vendas, objetos, imagens. Sabendo o significado desses três termos, a gente pode dar continuidade ao assunto, que é a gestão de informação e banco de dados. A gente vai dar continuidade no tema, começando com o exemplo de uma empresa de impressões, a Donnelley, que começou a ter problemas em controlar seus dados. A Donnelley é uma gigante no ramo de impressões comerciais que, devido ao crescimento da empresa, a gerência de informações da maneira como era trabalhada antes se tornou inviável, pois o armazenamento dessa informação e de todas as suas unidades era armazenado em um único sistema, pois cada empresa adquirida contava com seus próprios sistemas e seus próprios dados de clientes, fornecedores e produtos. Isso era um problema, porque, por conta dessas informações virem de fontes diferentes, os dados em questão costumavam ser inconsistentes, duplicados e até mesmo incompletos. Com esse problema, para obter uma imagem de cada cliente, a Donnelley precisava usar processos demorados, como validar manualmente aqueles dados que vinham das empresas adquiridas, porque sem ter esse cuidado elas poderiam correr o risco, de estar negociando com diversas unidades da mesma empresa mesmo, ou negociando com os mesmos clientes que já tinham negociado. E vendo as condições que acentuavam a ineficiência e os altos custos, a Donnelley, que precisava muito de uma fonte de dados consistente para resolver esses problemas, recorreu a uma gestão de dados mestres, que é uma ferramenta de gestão de dados que resolve os problemas das múltiplas fontes de dados, trazendo informações mais precisas dos dados que eram armazenados, que eram realocados de outras empresas. A implementação de uma gestão de dados exige a execução de etapas essenciais para uma melhor gestão de informação, como a análise de processo de negócio, a limpeza dos dados, a consolidação e a reconciliação de dados. E a gente parte já para a migração desses dados para um arquivo mestre de todos os dados da empresa, onde vai ser esse arquivo que vai ser o principal, que vai realocar todo aquele conglomerado numa só base de dados. E cumprindo as etapas, as organizações conseguem resolver as definições inconsistentes de dados. E com a ajuda da ferramenta, que foi usada pela Donnelley para resolver esse problema no controle de dados, funciona da seguinte maneira. Um registro aponta para o local em que os dados-fontes são armazenados, dispondo de um conjunto de dados consistente de toda a empresa, com definições e padrões já conhecidos pela lógica gerencial daquela organização. E a gerência pode facilmente denotar que tipo de negócio possui com determinado cliente, para identificar a principal clientela e as oportunidades de vendas. Em função disso, do MDM, a Donnelley é capaz de comprar outras empresas sem se preocupar com clientes duplicados ou problemas que ela tinha com a antiga forma de organizar dados, aumentando a lucratividade e a eficiência operacional ao disponibilizar informações mais precisas e completas, ao reduzir o tempo necessário para ajustar os dados redundantes. É basicamente por isso que uma boa gestão, uma boa ferramenta e como é aplicada
e trabalhada dentro de uma organização faz a diferença, né? Porque ela consegue tirar os altos custos, né? Que as antigas formas de gestão que a Donnelley usava, né? Acabavam prejudicando e na eficiência, pois tendo uma ferramenta que já automatiza todo esse processo, já é uma grande ajuda em toda a organização em si. A gente já passa para a abordagem de banco de dados, para a gestão de dados, que sabendo que um banco de dados, né, que como a gente falou antes, que é um conjunto de arquivos relacionados entre si, com registros de lugares, pessoas ou coisas, tendem a ser mais eficientes do que bancos de dados físicos, né, que são feitos de forma manual, pois os bancos de dados digitais, as ferramentas de banco de dados, são mais flexíveis no quesito relacionar um conjunto de arquivos a uma variável, que isso feito de forma manual seria mais demorado, mais tardio do que uma ferramenta de software dedicada a esse trabalho. Então, os bancos de dados organizam seus arquivos por meio de entidades. E os bancos de dados, retomando, eles organizam de maneira que seus arquivos são relacionados por meio de entidades ou atributos. A ferramenta que ministra os dados usa informações referentes a determinados tipos de dados, como clientes, fornecedores, funcionários, pedidos, produtos e entre outros. E bom, né, para ter toda essa organização de uma base de dados consistente, a gente precisa estabelecer relacionamentos entre os dados e as entidades, ou os atributos, né, no caso. E seguindo com os passos de organizar informações, é preciso separar os dados e entender a relação entre eles, entre as entidades, entre os dados até. E bom, essa relação pode ser feita com o diagrama identidade, pois ele ajuda a entender a relação entre as tabelas e o banco de dados relacional. Depois disso, depois de criar uma tabela, um diagrama de identidade, a gente tem que entender os dados de uma organização e saber como eles devem ser apresentados em um banco de dados, pois caso contrário, a empresa não seria capaz de atingir seus objetivos que quer atingir com essa ferramenta organizacional. Claro que a empresa deve trabalhar com um modelo de dados correto, né? Senão o sistema não atenderá corretamente ao que ela está querendo aprender. Tipo, ela tem que ter uma gestão de dados de números, numérica. Ela vai lá colocar uma gestão de dados não numérica. E sem falar que a empresa deve ter cuidado em trabalhar com o modelo correto de dados. Para não apresentar problemas aí de inconsistência e tal. E bom, né, sabendo a abordagem que a gente tem que ter nos bancos de dados e a gestão dos dados deles e a gestão daqueles dados em si, a gente pode passar para o próximo tópico, né, que é organizando dados em um banco de dados relacional. E resumindo, em um sistema de informação, o banco de dados e o relacional trabalham de maneiras muito semelhantes, mas o banco de dados comum, ele realoca dados entre si, já o banco de dados relacional é o tipo de banco de dados que organiza os dados em tabelas bidimensionais com colunas e linhas. Cada um desses segmentos possui suas próprias identidades e atributos. E, na maioria dos casos, monta-se uma tabela para cada entidade do negócio. Assim, no primeiro nível, mais básico, temos uma tabela para clientes, outra para fornecedores, uma tabela para peças, estoques, outra para funcionários e outra para transações e vendas. Logo, tendo essa noção de precedências, né, de níveis, a organização consiste em uma grade de colunas e linhas de dados. Cada dado que é a respeito de um fornecedor e outra entidade é armazenado em um campo individual dentro de tabelas de fornecedores. Já as informações sobre um único fornecedor são armazenadas em uma tabela denominada linha, e as linhas também podem possuir outros termos, outras denominações, como registros ou tuplas. E, bom, logo abaixo a gente pode ter um exemplo aqui do que seria uma organização de um banco de dados relacional. É possível ver que cada coluna é nomeada por sua entidade, né?
Cada coluna tem sua entidade aqui no topo, seguida abaixo pelos seus dados. E esse processo se repete às demais entidades do negócio. E, bom, a gente já pode analisar um pouco. Aqui a gente tem entidade, os dados, né? O número do fornecedor, a corporação, né? Que é o fornecedor, localização, etc. E, bom, né? Esse é o fim da minha videoaula, explicando um pouco sobre banco de dados e gestão de informação. Todo o conteúdo aqui foi tirado do capítulo 5 do livro Loudon. E aqui eu já me despeço, né? É isso.